Olá pessoal, essa é a segunda videoaula com atividades, por isso estamos na atividade 2 do livro, que diz assim: suponhamos agora que o fabricante deste televisor mantenha constante o preço do televisor, vendendo este modelo a R$ 500 a unidade. Então, começamos pela letra A, que ele diz: qual é a receita total na venda de 5.000 televisores? Qual é a equação da receita total? E esboce o gráfico. Como vemos, ele coloca lá em cima que ele vende a R$ 500 a unidade. Então, temos que a receita é igual a 500 multiplicado pelo número de vendas. Fazemos isso para todos. Como ele já fala 5.000 televisores, eu coloquei 5.000 aqui. Mas podia se colocar outro valor, desde que tenha dois valores que existam. Por quê? Dando 2 pontos, só temos uma reta. Vou colocar aqui mais dois valores hipotéticos. Então, temos que a equação, como eu disse, é 500x, pois x é o número de vendas. Como ele pede também, vamos inserir um gráfico que represente isto. Gráfico de dispersão, como vimos na aula anterior. Vou colocar aqui somente linhas. Vou diminuir para ficar bonito, né? Aqui está pronto. Vou tirar essa legenda. Vou aumentar um pouco mais esse eixo. Inserir linha de tendência, linear mesmo. E aqui está. Essa é a nossa letra A. Partindo para a letra B, ele fala: os custos fixos são mantidos constantes em R$ 300.000, independentemente do número de unidades do produto em questão. Esboce o gráfico superpondo-a do item A. Eu coloquei aqui uma afirmação, só para vocês prestarem atenção, que ele falou que os custos fixos são constantes. Se é constante, nós temos uma reta, ok? Uma reta que é horizontal. Como ele independe do número de unidades, para qualquer que seja o x, vamos colocar os mesmos que tivemos no anterior, 1.000, 2.000 e 5.000, nós vamos ter sempre 300.000. E podemos fazer disto um gráfico. Também de dispersão. Vou também colocar somente linhas. Vou arrumar aqui. Vamos tirar novamente a legenda. Vou formatar essa série de dados, mudando a cor dela. Vermelha, por exemplo. Inserir linha de tendência, também vermelha. Vou aumentar o eixo Y, assim como a outra. Bom, se vocês verem, ele fala assim para esboçar o gráfico superpondo do item A. No LibreOffice e nenhum Office vocês vão conseguir fazer isso, colocar dois gráficos juntos. O que você pode fazer é esmaecer um, ou seja, deixar transparente, e assim você consegue superpor um gráfico no outro e consegue visualizar os dois.
Se vocês verem, aqui está do 0 até 400 mil. No anterior, nós temos de 0 até 4 milhões. O que nós podemos fazer é trocar os eixos de um ou do outro e aí fazer essa mudança. Copiando esse aqui. Opa. Vou colar aqui do lado. Vou trocar os eixos. Com um intervalo... Eu não presto atenção, qualquer coisa a gente muda. Eu acho que é de 100 mil que ele coloca. Só verificar. Não, é de 5 mil. Nós temos aqui os eixos iguais. Tá vendo? Dos dois. Então, eu vou esmaecer esse, tanto faz, qualquer um deles poderia ser feito. Formatar a área. Transparência, uma transparência tanto faz também, vou colocar aqui mesmo de 50%. Vou colocar a área de um gráfico em cima do outro. Pra vocês verem como fica. Vamos tentar aqui colocar um em cima do outro, que é o desafio a parte mais desafiante do exercício, eu acho, gente. Bom, pela mágica da computação, vocês vão esperar só um pouquinho e vai ficar tudo rápido. Então, depois de alguns séculos no meu computador e alguns segundos no de vocês, está pronto. Não dá para aparecer mais que isso mesmo, porque, como eu falei, é sobreposição de gráficos. Dá para eu diminuir mais a transparência e aparecer um pouquinho mais as linhas, que não vai mudar tanto, mas pode até ajudar. Por exemplo, transparência, aumentar a transparência. Vamos ver. Então, aumentando mais a transparência, aparece um pouco mais do vermelho e o azul um pouco menos. Mas é o máximo que a gente pode fazer com essas sobreposições. São um pouco complicadas, mas dá para fazer sim. Bom, a letra C diz: o custo total é a soma dos custos variáveis e fixos. Na visão, os custos variáveis são estimados em 40% da receita total. Qual é o custo total quando são vendidos 5 mil televisores? E ele pede para esboçar o gráfico superpondo novamente o item A. Nós temos que a receita é igual a 500 vezes o número de vendas. O custo variável, ele fala que é 40% da receita. Ou seja, vamos lá, 40% da receita. A receita é o quê? 500x. E o custo total? O custo total é o custo fixo, que é 300 mil do item anterior que a gente viu, mais o custo variável. Só copiar também. Aqui. O que ele pede mais? Qual é o custo total quando são vendidos 5 mil televisores? Então, vamos fazer um gráfico de x por ct de x, que é x pelo custo total de x. Vamos colocar aqui alguns valores hipotéticos, os que eu estou usando sempre, vamos lá. 1.000, 2.000, 5.000. E vamos fazer o nosso custo total, que é igual a 300 mil mais 40% de 500
multiplica o valor de x. Opa, cliquei aqui em x. Não tem nada a ver com x. No caso do LibreOffice. Está pronta a nossa tabela. Então, qual é o custo total quando são vendidos 5.000 televisores? Para 5.000 televisores temos 1.300.000 de custo total. E agora esboçar o gráfico superpondo o item A. Novamente, vamos fazer isso. Vamos inserir gráfico, somente linhas. Vamos lá, concluir. Diminuindo. Vamos, como sempre, colocar as linhas de tendência. Linear. Vou tirar isso. Vou trocar a cor. Formatar a linha de tendência. Vamos trocar a cor aqui. Vamos colocar um verde. Formatar a série de dados. Colocar a mesma cor. Tá feito. Então vamos lá no item A. Certo, colado aqui. Vou trocar esse outro então. Tá de 0 a 1.400.000. E eu vou fazer a mesma coisa. O que eu fiz da última vez para dar certo? Não é tão difícil, mas eu que sou meio desajeitada para arrumar essas coisas. Você vem aqui em tamanho, largura, coloca uma largura legal. Vou colocar 10 e a altura 7. E aí eu faço a mesma coisa para os dois. Posição em tamanho, 10 e 7. Primeiro eu vou esmaecê-lo, para já ficar pronto tudo no final já. Então, aqui. Formatar a área do gráfico, transparência de 50. E aí vamos lá. A minha dificuldade vai ser colocar isso tudo. Tá mais ou menos, né? Tá legal isso. Bom, esse não ficou tão bom assim, né? Mas você tem que ajustar principalmente o que está dentro do gráfico. Porque os valores aqui a gente sabe que é desde 200.000 até 1.400.000. Bom, o próximo, ele fala: qual é o ponto de equilíbrio? E indica este ponto no gráfico e resolva para a quantidade correspondente vendida. Localize no gráfico a quantidade com a qual o fabricante cobrirá os seus custos fixos. Bom, a pergunta central é qual o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio financeiro é dado quando a receita é igual ao custo total que você tem. Então, no caso do problema, é quando 500x é igual a 300.000 mais 40% de 500x, certo? Que vai dar assim, 500x é igual a 300.000 mais 40 vezes 500 dividido sobre 100x. Então, 500x é igual a 300.000 mais 200x, 300x é igual a 300.000, x então é igual a 1.000. E esse é o nosso resultado que interessa. Então, o ponto de equilíbrio
é quando temos 1000 vendas. Aí ele fala para indicar o ponto no gráfico, esse ponto 1000, e resolver para a quantidade correspondente vendida. Nós já respondemos isso várias vezes, ó. Colocamos o R de X para 1000, colocamos aqui o CF, CV, CT, quer dizer. Então tá tudo certo já. Mas ainda temos que indicar esse ponto no gráfico. Bom, ele também pede para localizar no gráfico a quantidade com a qual o fabricante cobrirá os seus custos fixos. Então podemos fazer uma tabela com o X e o R de X novamente. Onde tenhamos a mesma conta. E aí fazemos 600, porque essa é a resposta. E o 1000. E montamos o nosso gráfico. Novamente de dispersão, só que agora com os pontos. E aqui está pronto o nosso gráfico. Então vamos colocar a nossa linha de tendência, linear também.